Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência pessoal. Quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, bora para o conteúdo. No sábado, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes manteve a prisão de 2 suspeitos de ameaçar e perseguir a sua família. Moraes, porém, desmembrou o caso e se declarou impedido de julgá-los. Um novo ministro será sorteado para relatar o caso na Suprema Corte. O fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e Olivirino de Oliveira Júnior foram presos na sexta-feira pela Polícia Federal. Além dos crimes relacionados à família do ministro, os homens são investigados pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Neste caso, Moraes vai continuar responsável por julgá-los, já que este crime, de acordo com o ministro, tem conexão com fatos apurados em outros 5 inquéritos que estão sob sua relatoria. Hoje, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, criticou a decisão de Moraes de ordenar as prisões dos 2 suspeitos acusados de ameaçar o magistrado. Em entrevista à Folha, Simonetti afirmou, abre aspas, a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. Fecho aspas para o presidente da OAB, Beto Simonetti. Carlo Caucci, eu sei que a tua área é economia, mas vou jogar essa bucha aí para a gente tentar destrinchar, e começando por você, que é difícil de explicar e entender a lógica aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que declarou, manteve a prisão aí dos 2 suspeitos por ameaça e também por perseguição, e depois, na sequência, se declarou impedido e desmembrou a parte que lhe interessa, vamos dizer assim, jogou lá para um dos 5 inquéritos que seguem tramitando no Supremo Tribunal Federal, e aí com o crime de abolição suspeita, né? De crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É muito difícil a gente compreender aí esse malabarismo jurídico do ministro Moraes. Não, pois é, só para complementar aquilo que o presidente da OAB está falando, né? A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. A lei brasileira não permite muita coisa que o Supremo está fazendo há muito tempo, né? Então, assim, temos uma série de irregularidades, de abusos, de excessos que o Supremo Tribunal Federal está levando adiante pelo menos desde 2019. Eu, pessoalmente, considero o dia D de quando começaram as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, a censura da matéria, a famosa matéria da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, quando o próprio ministro Dias Toffoli mandou censurar uma revista que falava dele mesmo. Então, e ninguém falou nada. Então começamos essa escalada desde 2019 até hoje, chegamos ao absurdo, né, a mais um abuso, ou seja, aquilo que, como justamente o presidente da OAB, tal não perigoso fascista, que quer subverter a ordem democrática, mas o presidente da Ordem de Advogados do Brasil está dizendo que é um absurdo que a vítima julgue o seu próprio caso e mande prender e manter presos pessoas que ainda não foram condenadas, foram só acusadas, e ele depois diga, não, mas tudo bem, mas eu não vou julgar esse caso porque me declaro impedido. É um absurdo em cima do absurdo. A pergunta é, até quando? Né? Lá em Roma Antiga, no Senado romano, quando Catilina exagerou na dose e tentou também subverter a ordem do país, usando próprios instrumentos jurídicos da República Romana, Cícero chegou e disse, até quando, Catilina, abundâncias paciência nostra? Até quando você vai abusar da nossa paciência? É isso que muita gente no Supremo deveria falar para Alexandre de Moraes. Ou melhor, no Senado deveriam falar para Alexandre de Moraes. Até quando vai abusar da nossa paciência? Porque esse é um caso que está degradando, é mais um caso que está degradando o ambiente democrático brasileiro, está
reduzindo a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e está aumentando a polarização no Brasil, além de criar um precedente gravíssimo, não só para o STF, mas para todas as cortes inferiores, primeira e segunda instância, que já hoje estão julgando, estão mandando prender até jornalista, usando a jurisprudência, se podemos chamar isso, essa excrescência de jurisprudência do próprio Alexandre de Moraes. Então, isso daqui sim é o atentado à democracia brasileira. Pois é, Silvio. O ministro Alexandre de Moraes, então, vamos dizer assim, fatiou o caso em dois. No caso das investigações dos crimes aí de ameaça e perseguição, ele pediu para redistribuir o caso para um outro ministro do STF. E com relação aos crimes ali conectados, vamos dizer assim, com a conexão com os crimes que investigam suposto golpe de Estado, ele disse não, esse eu vou puxar para o meu inquérito. Agora não dá para entender a lógica. Se para um caso ele não pode julgar porque ele se declarou impedido porque é vítima, porque no outro caso, ele que também é vítima e relator, aí ele pode trazer a conexão no caso desses dois suspeitos. Fica complicado. Aí eu destacaria 2 pontos. O primeiro, manter a prisão e se afastar de um eventual julgamento, o que revela que ele hoje está muito mais preocupado com o papel de xerife do que com o papel de magistrado. O segundo ponto é que esse desmembramento, ele viola um princípio constitucional, o bis in idem, porque se trata de... são as mesmas pessoas, correto? Então, não 2 vezes pelo mesmo caso. Você tem uma violação de um princípio constitucional, do bis in idem. No mês que vem, em julho, nós teremos completado 1 ano de um episódio, já que o Caute citou Roma aqui, de um episódio ocorrido no aeroporto Leonardo da Vinci. 1 ano que nós não sabemos o que aconteceu com o caso de uma outra família que aparentemente entrou num bate-boca com o filho do ministro Alexandre de Moraes. As imagens do que aconteceu em Roma permanecem há praticamente 11 meses, dia 14 de julho, é a data precisa, 11 meses em sigilo, trancafiadas a pedido inicialmente do ministro Dias Toffoli. Os peritos, a associação de peritos, já se queixou que a perícia foi feita por pessoas que não eram do ramo. Ou seja, temos 2 vezes o ministro Alexandre de Moraes perseguindo CPFs. Ele está perseguindo pessoas, famílias, pessoas que não têm foro de prerrogativa. E aí eu pergunto, afinal, é de competência do Supremo Tribunal Federal investigar mais este caso? Por quê? Porque tem relação com o 8 de janeiro? Você usou a palavra malabarismo, mas é exatamente isso. É exatamente isso, é uma ginástica para tentar ligar tudo ao 8 de janeiro. Mas aí finalizo. O 8 de janeiro deveria estar sendo analisado no Supremo Tribunal Federal? Aquelas pessoas que participaram daquele tumulto tinham foro de prerrogativa? Também não. Então, está tudo errado. Piotr, antes de ouvi-lo, deixa eu só trazer mais uma informação que tem relação aí com o 8 de janeiro e também com o ministro Moraes. Porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar do homem com câncer que foi condenado aí pelos atos do 8 de janeiro. Conforme revelado pela Revista Oeste, o ministro do STF mandou o professor aposentado Jaime Junques, de 68 anos, para a cadeia, mesmo com recursos pendentes. Com câncer de próstata e em estágio avançado, Junques usa uma sonda para urinar, além de fraldas geriátricas. A decisão de Alexandre de Moraes é de sexta-feira, dia 31 de maio, e mais informações, aí, mais detalhes sobre esse caso. Você que está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro pode entrar também aí no nosso site, nós estamos exibindo a reportagem agora na tela. Piotr. Mas só por causa do câncer, porque a denúncia que fez a Revista Oeste. Não pelo julgamento justo que deveria haver, porque, de novo, o que esse caso está fazendo no Supremo Tribunal Federal é um cidadão sem prerrogativa de função para estar dentro do Supremo, ou seja, não tem foro de prerrogativa de função, foro privilegiado. Qual é a razão de estar sendo julgada no Supremo? Com isso, volto ao caso inicial que você fez menção e o Silvio já tocou em 2 pontos aqui. Do ponto de vista jurídico, é simplesmente um absurdo. Mas eu vou só recorrer ao básico da semântica. Como é que eu explico para a semântica que um juiz que se declara impedido continua valendo a decisão de prisão dos dois, dele? Quer dizer,
Se um juiz se declara incompetente porque não é da alçada dele, ou se ele se declara impedido por alguma razão de foro íntimo, pessoal, ou porque a lei impõe, que neste caso ele é vítima de si próprio, desse crime, então ele não pode julgar uma coisa, ele não pode ter tomado nenhuma decisão. E se tomou essa decisão, é nula. É uma questão semântica. Bom, você está impedido, você se declarou impedido por imposição legal, mas tomou uma decisão e essa decisão continua valendo. Ela pode até ser refeita pelo próximo juiz, que também não pode ser do Supremo Tribunal Federal, porque esses dois cidadãos aí não têm prerrogativa de função para estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Agora, no Supremo Tribunal Federal, isso parece ser mero detalhe, isso não mudou em nada a vida do Supremo. Quantos casos nós já denunciamos aqui de pessoas que não tenham que estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal e estão lá? Bom, quase que o dia 8 inteiro. 8 de janeiro, todos os envolvidos no dia 8 estão sendo julgados no Supremo. E agora, neste caso, ele vai só repassar isso para um juiz que será sorteado dentro do Supremo Tribunal Federal do Supremo. Mais um juiz do Supremo para julgar a parte que o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido. Vou agora só à OAB para terminar. O Beto Simonetti, o presidente da OAB, disse que a pessoa não pode se julgar se ela é vítima, então ela não pode ser juiz de um caso em que ela é vítima. Eu só queria fazer uma pergunta sincera para a OAB. A OAB descobriu isso agora? Foi neste caso recente? Porque eu tenho uma razão para comemorar e uma para lamentar. Para comemorar, bom, enfim, reconheceu-se o básico. O que eu tenho para lamentar é que isso está acontecendo faz muito tempo, doutor Simonetti. Mas faz muito tempo, doutor Simonetti. A última pergunta é, e a OAB vai fazer o quê? Moção de repúdio? Não. A OAB, na sua história, já mostrou que é capaz de fazer muito mais. Mas não pode ficar nessa omissão constrangedora à história da própria OAB, que tem feito nos últimos tempos, ou tem protagonizado nos últimos tempos. Augusto. A direção da OAB perdeu a vergonha há muito tempo, né? E a maioria dos juristas brasileiros não tem vergonha na cara. Porque o Supremo Tribunal Federal é um grupo que age fora da lei há 5 anos já. Fora da lei. É um grupo que perdemos o controle sobre o Supremo Tribunal Federal. O Senado, o Congresso, e especificamente o Senado, tem de agir rapidamente, mostrar que representa o povo brasileiro e parar com isso. É um abuso da nossa paciência e abuso de autoridade flagrante e intolerável. Veja bem, eu já recebi muita ameaça. Como é que vocês me veriam se eu achasse que esta ameaça a mim representa também uma ameaça grave à imprensa brasileira? Peraí, é ele o Estado Democrático de Direito? Digamos que essa ameaça existiu, é ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então ele próprio mostra que vive numa realidade paralela. Ele diz, não, eu prendo o cara, que aí eu estou julgando, né, não estou impedido de prendê-lo. Mas, para julgar o caso, eu estou meio impedido. Eu não posso julgá-lo pela ameaça a mim, mas posso julgá-lo pela ameaça ao que eu represento. Eu sou o Estado de Direito. Porque ele incluiu os acusados num inquérito que examina, no inquérito que é dele, ele faz o que quer com esse inquérito. Ele revela o que quer, pouquíssimo, ele prende quem quer, ele inventa prisão perpétua. Se você não sabe quando vai terminar, é uma prisão perpétua. Ele revogou a prisão provisória, tudo isso. Agora, o cara se considerar, né, a encarnação do Estado Democrático de Direito, isso aí configura um caso clínico que se resolve com camisa de força. O que é isso? Até onde ele vai num negócio desse? Isso é uma viagem, né, evidente, da qual são cúmplices, por ação ou omissão, os restantes,
os ministros restantes. Portanto, a maior ameaça à democracia, ao Estado Democrático de Direito aqui do Brasil, a maior ameaça é configurada pelo comportamento do Supremo e, sobretudo, pelo que faz e desfaz o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Seguido de perto pelo ministro Dias Toffoli. É inacreditável que não haja uma reação imediata a ministros que fazem o que eles fizeram nos últimos dias. Continua essa ofensiva. Tá, isso aí é o caminho do penhasco. O Brasil vai junto, tá, ou estabelece um limite e eles que se virem, tá, para consertar essa situação que está dramática. Agora, de novo, nem os budinhos do Bolsonaro vão dizer que isso é inconstitucional, ilegal, imoral e cafajeste. São essas as palavras que podem ser aplicadas a quem age fora da lei. 18h27. A gente vai fazer agora uma rapidíssima pausa, são só 30 segundos. E na sequência a gente vai... É isso aí, pessoal. Assim, a gente tem histórias muito mal contadas pra gente. A gente não sabe dos fatos, nós não sabemos o que realmente aconteceu, porque eles não deixam os vídeos públicos, nem quem estava envolvido no caso tem acesso aos vídeos do aeroporto. Quem dirá a gente, né? Então, assim, o aeroporto de Roma, no caso, né, pessoal, que falou na continuação do vídeo, a gente só tem história do ministro. O ministro conta uma história aqui, conta outra história ali. Seria a mesma coisa de eu estar acusando alguém e contando só a minha versão. E aí a pessoa, quero contar a minha versão. Não, você não vai contar a sua versão, não. É só a minha. É só a minha versão. Ou eu contar uma história que só eu sei, que só eu vi. Bom, as outras pessoas não têm opinião, as outras pessoas não podem testemunhar o que aconteceu, eles não podem contar o que eles viram. É mais ou menos isso que está acontecendo nessas histórias aí do ministro. Surgiu aquele caso que ele falou que estavam planejando enforcá-lo. Não apareceu provas. Vamos ser bem sinceros, o ministro da Suprema Corte anda muito bem de segurança. O ministro da Corte tem segurança para lá, segurança para cá. Vocês acham que se alguém ameaçaria a segurança de um deles, iria ficar impune? O do porquê ele saber de todo esse plano e não houver nenhuma investigação, porque investiga por tão pouco aqui no Brasil, né? Outro dia estava investigando o Bolsonaro por cartão de vacina, por conta de uma baleia. O Bolsonaro estava sendo investigado de uma coisa tão séria que nem essa, não aconteceu investigação, não teve busca e apreensão da PF, não teve uma operação montada só para isso, que é a segurança do ministro. Então, assim, a gente fica com as mãos atadas, porque a gente não sabe o que está acontecendo e eles não dizem, eles não falam. Eu falo o que está acontecendo em relação a essa notícia, pessoal, não que seja do nosso interesse, mas eu estou falando assim, quer contar só a sua história? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço.